Senha do Louvre era Louvre. O museu tem histórico de falhas de segurança. Roubo no Louvre, senha do sistema de vigilância do museu era Louvre. Bom, vamos falar um pouco hoje sobre senhas e explicar um pouquinho sobre por que devemos criar senhas fortes, por que devemos trocá-las com frequência, como que um hacker pode quebrar sua senha, no caso descobrir, e como no desenvolvimento a gente tem que realmente salvar no nosso banco de dados. Então vamos falar sobre isso, bora lá. Primeiro eu queria demonstrar aqui uma forma mais simples de todas aqui de quebrar por forma bruta, usando o Python mesmo aqui de uma forma bem simples, tá? Então, nesse caso aqui eu tô colocando uma string, né, que seria a nossa senha Louvre, colocando tudo em minúsculo, tá? Só para simplificar aqui. Ali nas reportagens estava falando que o L é maiúsculo, mas para simplificar, vamos colocar minúsculo aqui. Então, aqui só para a gente contabilizar o tempo do nosso programa. Aqui a gente está pegando a listagem do alfabeto, só das minúsculas, tá? E aqui a gente vai fazer um for dentro do for, dentro do for, dentro do for. A gente vai pegar todas as possibilidades de combinações possíveis em relação a essas letras aqui. Então a gente está fazendo todas as combinações possíveis com as 26 letras do alfabeto. E aí a gente tem esse resultado aqui, né? Aqui ele está cortando, ó, peguei a partir do L aqui, né? E aí ele começa a partir do L, aí ele vai testando todas as possibilidades. Aí ele pega L, aí tipo ele pega L, A. Então ele vai testando todas as possibilidades possíveis aqui nesse código. E ele não é tão performático assim, né? A gente chega aqui, a gente chegou na senha Louvre em 13 minutos. É um tempo razoavelmente alto pra gente esperar aqui, mas também muito baixo para quebrar uma senha, né? Vale lembrar que esse tempo foi porque a palavra começa com L. Ele está testando literalmente na ordem do alfabeto. Então, se fosse uma palavra que começa com A, a gente já teria esse tempo menor. E aí vamos para a segunda tentativa aqui. Força bruta em paralelo. Então é um códigozinho um pouco mais complicadinho aqui. Mas temos aqui a senha, que é o target que a gente está querendo chegar. A gente tem o alfabeto também, temos o tamanho da senha, certo? E, obviamente, né, um hacker não teria o tamanho da senha exata, mas é aqui para simplificar. E aí tem aqui algumas funçõezinhas para a gente quebrar em paralelo, tá? Então, e aqui em paralelo, vale lembrar que é um paralelo mais ou menos, né? Não é realmente um paralelo, eles não estão rodando literalmente um do lado do outro aqui ao mesmo tempo, tá? Mas, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente chegou na senha Louvre em 124 segundos. 2 minutos a gente descobriu essa senha aqui. E a gente tem o primeiro aprendizado, que é por que devemos colocar senhas grandes, né? E por que devemos colocar outros caracteres, letra maiúscula, minúscula. Então aqui a gente já consegue perceber que se a gente tivesse que fazer um código para ele fazer uma força bruta com maiúsculo, a gente já teria mais casos aqui para ele testar, tá? Se a gente tivesse caracteres especiais, a gente aumenta esse alfabeto aqui, o que dá mais possibilidades de mais senhas que a gente tem que testar aqui. Então a gente vai aumentando ali o tempo de processamento se a gente fosse testar literalmente todas as possibilidades, beleza? Isso é um caso de quando a gente tenta, né, na força bruta, literalmente todas as alternativas de senhas possíveis com esse determinado alfabeto, tá? A gente sabe que isso aqui, né, já não faz tanto sentido quando a gente começa a ter senhas melhores, né? Então, por isso devemos ter as senhas mais sofisticadas com letras maiúsculas, com caracteres especiais, para a gente aumentar esse alfabeto e a gente tira a possibilidade da força bruta aqui do que a gente está fazendo. Porém, a gente tem aqui a possibilidade das Rainbow Tables, né? Porque quando a gente salva no banco de dados, todos devem saber que a gente salva criptografado, certo? Mas qual que é essa criptografia?
Se for uma criptografia já conhecida, né, aqui a gente já começa a ter um problema, né? Quando a gente faz a criptografia, é só um caminho de ida. Se eu tenho a palavra, eu tenho o hash, mas se eu tenho o hash, não tenho caminho de volta. Porém, se eu testo essa palavra e tenho uma lista de palavras já com esse hash, eu posso fazer um deparo e saber qual que era, né, essa senha. E é exatamente isso que é o ataque por Rainbow Table, né? Aqui eu tenho um exemplo também. Nesse caso aqui eu estou fazendo a transformação de uma string para esse MD5, tá? Que é uma forma de criptografia. Eu estou construindo aqui uma Rainbow Table fictícia, tá? Então aqui eu peguei algumas palavras simples, coloquei a Louvre no meio aqui, tá? E eu coloquei também aqui uma palavra um pouco maior, né? Que seria uma senha um pouco maior, para a gente ver que ele mantém o mesmo tamanho ali do hash, tá? Só que na Rainbow Table, se eu tenho aqui esse hash que ele já foi feito, eu já sei que ele é Louvre. Então eu faço o caminho inverso procurando em uma tabela pré-criptografada. E aí aqui deve ser vendido na Dark Web, sei lá onde, deve ser vendido aí essas tabelas com hashes e, enfim, já com senhas prováveis, né? Então se eu não devo salvar com isso aqui, que um humano obviamente não saberia dizer o que significa essa palavra, então como é que eu devo salvar a minha senha no banco de dados para evitar um ataque de um Rainbow Table? E aí que a gente entra aqui, obviamente para simplificar nossas vidas, a gente tem umas libs aqui de criptografia, tá? Mas aí que entra o salt e o pepper, né? O sal e a pimenta no nosso hash. Vamos dar uma olhada de como que isso aqui funciona. Então eu instalei aqui o bcrypt e tal, e aí vamos fazer um teste aqui, né? Eu vou salvar, por exemplo, Louvre. No banco de dados, a gente salvaria isso aqui. Você saberia que isso aqui é Louvre? Não saberia, né? Então, aí a gente já tem uma dificuldade. Só que, se a gente tentasse igual a gente tentou com a força bruta, a gente teria conseguido achar esse Louvre sem mesmo ter que passar pela criptografia. Além de que é uma boa prática você ter um limite de tentativa do usuário logar no seu sistema e ter a sua senha errada. Então loguei ali, coloquei a senha 123 e não é. Uma vez, coloquei de novo, outra senha, coloquei de novo. Então na força bruta, na minha, sei lá, quinta tentativa, ele já bloquearia esse usuário de tentar logar e ele só logaria trocando a senha, enviando para um e-mail verificado e tudo mais. A força bruta, nesse caso, já não serviria. Então ele salvou isso aqui no banco de dados. Aí eu digitei Louvre, né, e passei pelo check aqui dessa senha. Bom, ele fez a descriptografia. E o que seria esse salt, né? Isso quer dizer que toda vez que eu gerar esse hash, ele vai trocar o hash, mas a gente está falando que é a mesma senha, que é Louvre. Então o salt ele é um pedacinho ali que ele faz alterar o hash, mas no cálculo para saber se essa string é de fato esse hash, ele consegue fazer esse check em relação à senha, que é uma string sendo enviada, com o hash, mesmo que a cada vez aqui é um hash diferente. E isso a gente já elimina a chance de ter um Rainbow Table, porque é meio que impossível alguém ter a Rainbow Table de todos os saltos possíveis. É literalmente impossível isso aqui acontecer, matematicamente falando, tá? E aí aqui a gente tem, né, que a senha é correta, né? Independente de se o hash que tá tendo aqui é diferente. Porque dentro daqui a gente tem como enviar, né, qual que é o salt, ele faz todo o cálculo lá. Enfim, a lib já tá fazendo isso pra gente. Mas isso pode ser não suficiente. E é por isso que a galera ainda coloca a pimenta. E o que seria a pimenta? Seria uma variável de ambiente com um secret que cada aplicação teria. E a gente acrescentaria mais um pouco de hash, né, em cada senha. Só que isso é um pedaço nosso, que só a gente sabe. Só quem fez a aplicação e quem é dono da aplicação sabe. E aí, vamos fazer um teste aqui, ó. Minha senha, eu salvei aqui no banco de dados. E nesse caso aqui, eu já estou salvando com
o salt e o pepper, tá? E aí, pra gente saber realmente a senha, descriptografar, eu tenho que saber o pepper também. E aí a gente sabe se a senha é correta ou não. Então a gente dificulta, porque se vazar o seu banco de dados, o negócio vai ter um salt, tá? E ainda mais, o cara teria que ter esse seu secret para ele realmente descriptografar a tua senha. Então, resumindo, né? Crie senhas fortes. Quando você for aplicar no seu desenvolvimento, faça da maneira correta. Use salt, use pepper, use todas essas estratégias para a gente evitar que, mesmo que seja vazado uma base com hashes, o criminoso não consiga acessar realmente o seu sistema. Fechou? Era isso que eu vim falar. Linkei ali a notícia do Louvre para a gente trazer um pouco mais a fundo em relação a esse uso de senhas e a forma correta de desenvolver. Fechou? Um abraço, deixa o like, se inscreve e tamo junto, até a próxima.